Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a semana 4, né, do PET 3 e hoje a gente vai conversar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, isso. Esse fato foi muito importante para a história do Brasil, por quê? Porque nós deixamos de ser colônia para sermos é, a capital do Império Português, né? Então, toda a corte portuguesa veio e se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro. E este fato mudou o status do Brasil perante o resto do mundo, tá? E foi também uma das causas, né? Dos acontecimentos que acabou desenfreando na independência do Brasil, né? Então é muito importante a gente conhecer esse episódio da história do Brasil para nós entendermos outros fatos lá na frente, tá bom? Então, vou ler para vocês dois conceitos que estão lá no PET para a gente entender bem esse assunto, tá? Primeiro é corte. O que era corte? Corte eram várias pessoas que é um grupo muito grande que trabalhava ao redor do rei, que ajudava o rei a administrar, que eram conselheiros, que eram ministros, né, pessoas ligadas, pessoas que contribuíam de alguma forma. E aí essas pessoas ficavam ao redor do rei e usufruíam das riquezas do império, né? Bloqueio continental, né, foi uma proibição, um decreto que Napoleão Bonaparte, na época imperador da França, que estava dominando quase toda a Europa naquele período. Né? Então ele soltou esse decreto em 1806, é, que impedia os portos dos países então submetidos ao Império Francês, né? Que durou de 1804 a 1814, que impediam esses países de negociarem com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido. Então, isso impedia. E Portugal era um grande parceiro comercial e político da Inglaterra. Então, Portugal ficou assim numa situação muito complicada por causa desse bloqueio continental. Ou Portugal cedia para Napoleão, né? Agradava Napoleão, ou agradava os ingleses e desagradava o Napoleão. Né? Então o rei de Portugal decidiu pedir apoio para a Inglaterra. Os antecedentes, né? Vamos falar das coisas que estavam acontecendo na Europa naquele período que forçaram, fizeram com que a corte portuguesa viesse para o Brasil, fugisse para o Brasil, né? Primeiro é o bloqueio continental, que a gente acabou de falar, né? É um decreto que o Napoleão assinou e proibindo as nações que tinham ligações com a França de receber navios ingleses. Né? Então eles estavam forçando, fazendo muita pressão em cima de Portugal para Portugal aderir a esse bloqueio continental. Mas Portugal se aliou à Grã-Bretanha, né? Que era um grande parceiro comercial e militar, né? de Portugal. Então o príncipe regente Dom João, que na verdade ele tinha sido empossado há pouco tempo, porque Portugal tinha uma rainha, era a rainha Dona Maria, que era mãe de Dom João. E ela estava com problemas psiquiátricos, né, nesse período, e Dom João teve que assumir o reinado, teve que assumir Portugal. Inclusive Dona Maria ficou conhecida mais na frente como Dona Maria a Louca. Né? Então, em cima de todas essas pressões, em cima de Dom João, Napoleão ameaçava invadir Portugal. E quando Dom João e a corte portuguesa decidiram realmente embarcar para o Brasil, Napoleão já está, as tropas francesas de Napoleão já estavam em territórios portugueses, né? Ainda não tinha chegado na capital Lisboa. Então eles decidiram realmente embarcar para o Rio de Janeiro, para o
para o Brasil e acompanhado de vários navios ingleses. Os objetivos dessa fuga, depois que eles estudaram e decidiram, a princípio era só fugir, né? Fugir e manter a coroa intacta, né? A coroa portuguesa, não deixar Napoleão, né, invadir e acabar com a coroa portuguesa. Mas no decorrer da história, eles já tinham uma ideia de formar um imenso império luso-brasileiro no Atlântico, transferindo a sede do governo português para o Rio de Janeiro, capital do vice-reinado do Brasil. Brasil tinha um status de vice-reinado, né? Tinha um vice-rei aqui que representava o rei de Portugal, né? Então, quando a corte vem para cá, a gente assume, né, o posto de capital do Império Português, né? Então, eles tinham essa ideia de fazer um grande império português. Então, quando eles se prepararam, né, partiram lá, né, fizeram os preparativos correndo, porque o general francês Jean Junot já estava lá, né, na frente. Eles receberam notícias que o exército francês era de 23 mil homens, estava prestes a invadir Lisboa, então eles saíram correndo, né? A esquadra, levando a parte da coroa portuguesa, partiu no dia 29 de novembro de 1807, escoltada por navios britânicos. Então, o acordo que tinha com a Inglaterra acompanhou os navios da coroa até chegar ao Brasil, né? As tropas francesas que chegaram à cidade logo depois que a coroa partiu, que a corte partiu, né, segundo relatos, o tão temido exército era bem menos do que o pessoal esperava, né? E eles já estavam bastante enfraquecidos, soldados maltrapilhos, fomeados, né? Eles não estavam em condições de dominar nada, né? Mas de qualquer forma, a corte já tinha partido em direção ao Brasil. Quando chegou no Brasil, né, Dom João e sua corte chegaram na Bahia primeiro, no dia 22 de janeiro de 1808. E lá eles permaneceram por cerca de um mês, né? O príncipe assinou lá a Carta Régia, que liberou os portos brasileiros às nações amigas. Então, o que aconteceu? Com a ocupação de Portugal pela França, né, eles ficaram sem as rendas, né, a corte portuguesa ficou sem a renda dos impostos lá, dos portos, né, que negociavam. Então o governo tinha que providenciar rápido, né, uma nova fonte de receita, né, os impostos alfandegários, né. Então ele liberou os portos do Brasil para as nações amigas. Então as nações que eram amigas de Portugal poderiam negociar nos portos livremente, né? Porque até então só se podia negociar aqui no Brasil, nos portos brasileiros, só com Portugal, que era, né, o monopólio, né, o monopólio de Portugal. Então eles seguravam tudo, apesar que existia contrabando, mas oficialmente era só Portugal que poderia negociar com os comerciantes brasileiros, né? Os comerciantes locais, né, principalmente da Bahia, ficaram muito satisfeitos, porque eles podiam abrir a possibilidade de negociar diretamente com outros mercados. Então, para eles iam ser bom. Agora, os grandes prejudicados foram os comerciantes portugueses, né, que lá ficaram sem o comércio do Brasil, que era o forte, que sustentava Portugal até então, né? Então, os comerciantes lá ficaram sem essa fonte, né? Passaram a negociar daqui. Então, Dom João decidiu instalar a corte no Rio de Janeiro, né? Então, eles saíram de Salvador e foram para o Rio de Janeiro, né? O vice-rei do Brasil, o conde Arcos, reservou seu palácio para a moradia da família real no Rio de Janeiro. Mas Dom João preferiu ter como domicílio a Quinta da Boa Vista, né, que foi oferecida por um negociante português, né, chamado Elias Antônio Lopes, em troca de inúmeros benefícios, né, porque naquela época não se fazia nada sem interesse, né? Então todo mundo queria agradar o rei e a sua corte que estava no Brasil, né? Muitos dos demais nobres que requisitaram outras residências para o príncipe regente foram atendidos. Era um privilégio da nobreza de Portugal. Então, todo mundo que acompanhou o rei de Portugal, que chegou aqui no Brasil,
eles podiam tomar posse de qualquer imóvel, né? Os proprietários teriam que liberar as moradias para eles, né? Nessa casa que eles escolhiam, colocava-se a sigla PR, Príncipe Regente, né? E os ocupantes eram obrigados a sair da casa para os portugueses entrarem, né? Então, quando uma residência era requisitada, né, e colocavam essas siglas, o pessoal na época dizia que PR significava ponha-se na rua, ou prédio roubado, né? Então, para a gente ver que mexeu muito, né, com a população do Rio de Janeiro. Eles não tinham estrutura para receber aquele monte de gente que veio, né? Cerca de alguns historiadores citam cerca de 10 mil, cerca de 15 mil pessoas. Então, para aquela época era muita gente, né? Mas a cidade do Rio de Janeiro, em contrapartida, recebeu muitas melhorias para poder atender a corte, né? A partir dali, o rei começou a investir mais no Brasil, porque eles tinham que viver aqui, né? O Brasil era só uma colônia, então não tinha estrutura para receber o rei e sua corte. Então, eles fizeram muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro, tipo saneamento e urbanização, né? Coisa que a cidade era só voltada para o comércio. Cursos de medicina. Dom João criou 2 cursos de medicina para melhorar o atendimento no Brasil, que não tinha nenhum, na verdade, né? Que eram os cursos de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Criou foram as 2 primeiras faculdades de medicina, né? Criou o Banco do Brasil para poder gerir as riquezas, né? Para a corte portuguesa. Criou a Biblioteca Real, porque o Brasil não tinha biblioteca, não tinha, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Então chega aquela corte, né, educada, mais informada, então eles trouxeram muita coisa de Portugal também, aí criaram uma biblioteca real, né? Criaram também uma imprensa real, porque aqui no Brasil não circulava nenhum tipo de informativo, né? Apesar que essa imprensa real era só para falar coisas boas, né, da corte, mas de qualquer forma já era uma maneira de informar as pessoas, né? Aí a partir daí desenvolveu muito a imprensa brasileira. Intendência Geral de Polícia. Então Rio de Janeiro era meio bagunçado porque só visava o comércio, né, do portuário, e as pessoas viviam na rua e o comércio era todo desregulado. Então criou-se essa Intendência Geral de Polícia para poder organizar, né, controlar, regulamentar as pessoas nas ruas, né? Criou-se também o Jardim Botânico. Teve uma missão artística francesa em 1816 muito importante que catalogou muitas coisas do Brasil, que investiu no Brasil na parte artística, na parte científica. Foi uma missão muito importante. Tanto é que a maioria dos desenhos, das figuras dessa época, a gente ficou sabendo através dessa missão artística. Vários artistas franceses vieram para cá, né, a convite do governo brasileiro, já que em 1816 a França já não estava mais no governo de Napoleão. Napoleão caiu lá em 1814, né? Então, em 1816 a França já tinha uma certa relação com Portugal, né, novamente. Então, pessoal, isso foi um resumo para a gente poder entender o que foi nesse período, né? Que a partir desse pequeno período que a corte portuguesa esteve aqui no Brasil, o Brasil mudou completamente. E a partir daí criou-se estrutura para realmente chegar na independência do Brasil, né? Então foi um fato muito importante que a gente deve conhecer. Então eu aconselho vocês lerem Laupete, né? Assistirem os filmes no YouTube, tem vários filmes falando sobre esse assunto, né? E responda ao nosso formulário, tá? Que isso é importante para vocês. E, e bons estudos, tá? E contem comigo, meus contatos estão aqui, tá? E até a próxima.